Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É YouTube isso? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Mundo Bíblico do YouTube. Eu sou o Pastor Léo e a gente vai fazer uma série de reações. A gente tem na internet vários quadros como esse, né, que a turma está chamando de React. E primeiro eu preciso justificar. Por quê? Mais vídeo de reação. Infelizmente, no meio cristão evangélico, existem muitas vozes dissonantes e muitas vozes que às vezes nos atrapalham e nos fazem tropeçar. Então, é importante que ministérios sérios se posicionem não para ditar regras, como alguns jovens fazem, né? Ou para funcionar como se fosse um tipo de censores, mas muito pelo contrário. Não é sobre acusar as pessoas, mas é sobre dar ferramenta ao povo cristão para a gente saber conversar, saber se posicionar diante de dilemas. Até mesmo existe um vazio de conhecimento das escrituras no meio do nosso povo. Então vamos lá. Agora eu vou reagir ao vídeo do Daniel Pax. Ele foi um ex-humorista cristão e tem um conteúdo que eu acho muito interessante a gente considerar, né? Sem dedos de acusação, mas um ambiente bastante fértil para a gente fazer uma reflexão. Vamos lá? Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Aqui é impossível não parar, né? Primeiro conceito é que o conceito de felicidade, ele também foi afetado pelo pecado. O que está em jogo aqui é uma imagem da sociedade, que ser feliz é sobre ter um sorriso no rosto, é uma propaganda de fraldas, ou uma propaganda, eu que sou mais antigo, da década de 80, tinha umas propagandas de cigarro com umas músicas incríveis, umas paisagens incríveis. Ou então aquela coisa da propaganda da manteiga, né, que é uma família perfeita. Então o primeiro problema é uma imagem extremamente distorcida de felicidade. E felicidade, Agostinho fala uma coisa interessante, que a felicidade é sobre você ter a posse daquilo que você deseja. Então, um conceito de felicidade, sem você entender o que você está em posse, é um conceito muito frágil e muito infantil. Então, se você deseja um carro e você tem posse desse carro, essa é a sua felicidade. Ou seja, o seu desejo, ele aponta para uma coisa como se fosse uma bússola sobre aquilo que você mais quer. E quando você tem esse objeto, você fica feliz. Então, um conceito regular de felicidade é muito simples. E aí, nesse sentido, se o seu desejo está em coisas terrenas, Jesus não vai te fazer feliz mesmo. É claro que não. Então, nesse sentido, ele está correto. O problema é que ele não entende o conceito de felicidade. Mas também me parece ser uma pessoa bastante ferida. Então, se a gente for para Mateus, na bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, olha que coisa séria. Bem-aventurado é aquele que é vazio. Então, essa experiência dessa pobreza, dessa humildade, dessa falta. Então, para Jesus, a experiência de felicidade cristã passa necessariamente por uma relação de falta. E essa sociedade não sabe o que é isso. Então, é um conceito: bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos. Então, primeiramente, que o conceito de felicidade de Jesus é radicalmente diferente do conceito de felicidade da nossa sociedade. Isso é um ponto. E o outro é justamente de que felicidade é ter em posse das suas mãos aquilo que você mais deseja. Então, a sua percepção de felicidade depende diretamente do que você deseja. Então, se você deseja um troço que é completamente contrário a Cristo, Jesus não vai estar naquilo. Então, muitas vezes as nossas experiências de prazer não tem nenhum conceito de realmente felicidade. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala: foi ele que me deixou feliz. Assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e... Dá para perceber também que ele está criticando um certo modelo, de um certo Jesus engessado das igrejas. Eu não tenho tanta certeza se a crítica dele é realmente a Jesus ou se a crítica dele é aos cristãos. Eu acho que isso é um ponto a observar. Então, fazendo a leitura das expressões, fazendo a leitura do que ele expressa,
mais uma vez, é muito visível uma pessoa machucada dentro de igreja, né? Então, isso aqui é muito visível. Então, se você vai falar qualquer reflexão sobre esse tema, você precisa considerar isso com bastante seriedade. O Jesus invisível, Jesus não aparece. O que ele está querendo dizer sobre uma manifestação física invisível? Tá, entendi isso. Mas Cristo aparece o tempo todo. Ele está. Existe uma doutrina bíblica chamada união com Cristo. Eu estou nele, né? Não sou mais eu que vivo, ele que vive em mim. Então, como que Cristo não aparece? Eu fui mergulhado nele. Ou ainda mais, a palavra de Deus é a revelação de Cristo. E talvez isso seja uma coisa não entendida no meio evangélico. Quando eu leio a palavra, eu não estou lendo um livro. Eu estou conversando com uma pessoa. Então, se eu aprendi a ler a Bíblia com o Espírito Santo, eu vejo Cristo sempre. Eu escuto Cristo sempre. O problema é que a maioria das pessoas ainda não aprenderam o básico, que é ler a palavra conversando com Deus. Então, existe uma presença radical que se impõe no nosso meio quando a palavra deixa de ser um livro e a palavra se torna a revelação do próprio Deus no nosso meio. Então, essa invisibilidade de Jesus denunciada aqui é reflexo de uma incompreensão sobre o que significa. É só pensar no salmista, e a gente está pensando antes da ressurreição. Primeiro, o salmista tem a experiência, Senhor, onde estás? Não me abandone. Vários salmos de lamento. E depois, o salmista tem assim, se eu for numa profundeza, você vai estar lá. Se eu for num lugar mais alto... Ué, o que aconteceu com esse salmista? Que em algumas páginas dizia que Deus tinha abandonado. Em algum outro salmo ele fala que em todo lugar que ele vai, Deus está presente. É a meditação da palavra. Então, nesse momento onde a meditação da palavra se torna real, eu vejo Deus, eu sinto Deus, eu escuto Deus em cada milésimo de segundo, em cada centímetro da minha existência. Então, isso passa pela falência de uma relação saudável com as Escrituras. Davi fala assim, como eu amo a tua lei, a sua lei é melhor do que isso, é claro. Porque a palavra, nesse sentido, está revelando o próprio Deus. Quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô... Mais uma vez, agora aparece de uma forma mais clara, né? A narrativa da igreja, né? Então, ele está bastante avesso ao que ele experimentou dentro da igreja. Mas será que esse Cristo que é revelado na igreja é o mesmo Cristo revelado nas Escrituras? Eu entendo que não, né? Mas também acho que o Cristo aqui não precisa ser defendido. É mais sobre... Muitas pessoas podem estar exatamente com a mesma dúvida dele. Eu não pedi para Jesus morrer. Não é porque você pede que uma coisa é necessária ou não. A questão é que a gente tem uma necessidade. A doutrina da justificação é uma doutrina muito interessante, porque ela, através, Romanos fala, né, que por meio dessa somos justificados, temos acesso a Deus, temos paz. Então é a doutrina da aceitação. Mesmo para quem não tem essa relação com o evangelho, isso não é uma coisa da narrativa, e talvez isso seja um problema, porque isso é existencial. Todo ser humano sabe o que é viver com a sensação de que está devendo. Todo ser humano sabe. Você não precisa ser evangélico, né? Você sente que você está devendo para os seus pais, você sente que está devendo para os seus filhos, você sente... Então, isso é um sentimento que existe dentro do ser humano por conta da ruptura provocada pelo pecado. Então, independente de você acreditar ou não em Jesus, você vai ter que lidar com uma experiência de crédito ou de uma necessidade. Então, aquelas coisas que você está tentando fazer as coisas para se provar para o seu pai, para o seu patrão, para sua namorada. Então, é uma relação que existe dentro do ser humano e todo ser humano sabe exatamente do que eu estou falando, que é viver com gosto de dívida. Então eu estou me esforçando, né? Estou me esforçando, e isso não depende de narrativa de igreja. Você pode ser de qualquer religião, você vai sentir isso, porque isso é um efeito
direto do pecado da sua vida. E outras pessoas vão ter uma experiência ainda um pouco mais complexa ainda, porque na mesma medida que se sentem em dívida, elas acham que as pessoas devem para elas. É aquela pessoa que trata você, na hora de falar com você, ela fala com uma certa arrogância, como se ela estivesse exigindo. Então ela trata todo mundo com uma certa postura. E você certamente conhece pessoas no seu meio que têm esse tino, né, de que fala com você em tom de exigência, ou seja, as pessoas me devem. Então essa experiência de dever, de ser devedor ou de ser credor, isso não tem a ver com igreja. Isso é uma condição do ser humano. Você pode gostar, você pode não gostar, mas a justiça de Cristo, o que Jesus Cristo fez, foi justamente para você não ser refém dessa dívida. O que Cristo fez foi justamente dar a justiça dele para você não se comportar como credor de ninguém. Então, na sociedade, tem gente que vive como credor, que acha que todo mundo deve para ele, e tem gente que vive como devedor, tenta pagar para todo mundo. Jesus Cristo veio justamente para acabar com essa relação doentia entre as pessoas, porque agora a justiça de Cristo basta. Então, a conta foi paga. Essa conta existe, quer você goste ou não. Importante aqui, se o Daniel ele realmente entende que a justiça de Cristo resolve esse problema, porque esse problema foi resolvido na cruz. Nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que... Aquilo que eu falei, ele não pediu, mas ele tá preso. Ele tá preso nessa relação de crédito e débito. Ele não pediu, mas ele precisa. E Deus é tão misericordioso, entendendo que a gente precisa disso, ele se ofertou por nós. Desse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de, tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. Percebe o que eu falei, né? Essa sensação, e talvez tenha sido essa experiência dele, de chegar na igreja com essa sensação de que está devendo ao pastor, está devendo ao ministério, e essa sensação de dívida. Paulo fala isso de uma forma extraordinária em Gálatas. Paulo fala da maldição da lei. E, infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que não está presa na fé em Jesus Cristo. Tem muita gente dentro da igreja que está preso na maldição da lei. E a maldição da lei é aquilo, a lei exige. A lei exige e a gente fica, então, nessa dimensão do eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer. Mas, querido, isso não é sobre igreja, isso é lei. A lei, ela coloca um peso. Por isso que o texto bíblico fala que a letra mata. E aí eu fico assim, puxa, ele entendeu parte do evangelho, porque a letra era para fazer isso mesmo, a letra era para matar todo mundo. Então, independente se ele viveu um ambiente saudável ou não, a letra era para produzir a morte, a letra mostra que a gente é pecador. E aí vem a graça. Já que você está preso na lei, agora a gente clama pela graça. Miserável pecador que eu sou. Então, a única coisa que nos liberta da lei, da maldição da lei, é a graça. O enfrentamento desse rapaz é um enfrentamento com uma péssima teologia, mas também é um enfrentamento sem consciência da lei. E nessa batalha, com teologias fracas e com a lei, ele está bastante perdido. Não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado, beber não pode, que é pecado, balada não pode, tatuar não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano, é um ciclo vicioso, absurdo. Mais uma vez, é interessante isso, né? Ele volta na questão da felicidade, como se fosse essa realização do que eu quero. A felicidade cristã é a conformação da nossa vontade com a vontade de Deus. A ideia de pecado também é uma ideia assim muito legalista. O que muda o jogo? A graça. Eu senti falta em toda essa fala a graça. Então a pergunta que eu faço assim, o que você recebeu na sua igreja que você não merece? E infelizmente a maioria das pessoas não sabe responder. Porque elas receberam um cargo, porque elas fizeram por onde, elas receberam uma bênção porque fizeram por onde. Então, quando que pessoas como Daniel vão começar a se tornar cada vez menos relatos? Porque o que a gente encontra hoje é que cada vez mais pessoas como Daniel são visíveis no nosso meio. Como que a gente pode virar o jogo? Graça.
E graça é favor imerecido. E aí eu faço essa pergunta: o que que você teve na sua igreja que você não mereceu? Você acha que você merece participar da ceia? Então vai lá com uma pose de santinho. Você acha que você merece estar no ministério de louvor? Você acha que você merece? Então, dentro de uma cultura onde você tem essa reciprocidade ou essa proporcionalidade, tudo que você tem ali, você tem mérito, é muito difícil você ser curado, você não ficar cultivando ressentimento. Nós temos uma geração que cultiva ressentimento justamente porque ainda não foi atravessada pela graça. Então, se eu penso, por exemplo, a minha esposa, foi um favor de Deus, não foi merecimento, não foi uma técnica do Red Pill que eu aprendi para conquistar a minha esposa. Não, foi um favor de Deus, eu não mereço a minha esposa. E quando eu olho para a minha vida, tudo que eu tenho eu não mereço. E eu sou cheio, presenteado, segundo após segundo, de coisas que eu não mereço. Cada novo presente eu me alegro. Então, enquanto não tiver pessoas no nosso meio que são transbordantes de graça, casos como Daniel vão ser muito frequentes. Então, qual seria o meu diagnóstico? Parece que essa geração não sabe o que é graça. E eu termino com essa pergunta: e aí, o que você tem na sua vida que você não merece?